João capítulo 6, vamos ler a partir do verso de número 34. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, como igreja do Senhor, como tua família, e como propriedade do Senhor. Chamamos de Senhor porque o Senhor é o nosso dono, nós somos propriedade tua. E por isso, vem fazer conosco o que o Senhor bem entender. Queremos, meu Pai, ser 100% aquilo que o Senhor planejou para nós. Que a gente morra nessa noite para que o Senhor viva em nós. Que cada vez mais a nossa mente, o nosso coração sejam avivados pela vida que flui do Senhor. E que o nosso desejo pelo pão da vida cresça a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vou falar para vocês de pão. Até uns anos atrás o pão tinha uma importância muito maior na nossa cultura, né? Hoje muita gente está parando de comer pão. O trigo não é mais a mesma coisa que foi há gerações passadas. Muitos estão optando tomar um café da manhã com uma banana cozida, alguma outra coisa, até por recomendação médica, evitando glúten. Mas eu quero lembrar para vocês o que foi o pão no passado e o que ainda é para muitas culturas na humanidade. Por exemplo, eu tive há uns anos atrás no Egito e eu achei muito interessante como que o pão faz parte da vida deles, muito mais do que o arroz e o feijão é da nossa. Eles acordam pela manhã e cada indivíduo come 3 pães, aquele pão pita, que é tipo uma pizza brotinho, não é? Mas mais gostoso ali a massa. E aí chega na hora do almoço, o principal deles, mais 3 pães. Eles pegam o pão, passam ali num patê de grão de bico, é uma delícia. Mas você não vê um arroz, um feijão, um macarrão, você vê pão. E chega a noite, qual é a refeição da noite? Mais 3 pães. E o detalhe disso tudo, o governo fornece o pão, olha que legal. Então, por exemplo, se você é pobre e tem uma esposa só, porque você é rico lá, você pode ter várias, né? Se você tem uma esposa só e tem poucos filhos, tipo 8 filhos, a sua família ali de 10 pessoas, você vai tipo numa banquinha assim na esquina, que tem ali um centro de distribuição de pães, e você sai dali com 90 pães, igual um Papai Noel assim, carregando. 9 pães para cada uma das 10 pessoas da família. E quando você olha para as tradições bíblicas, para o povo da Bíblia, o povo hebreu, falar de pão é algo ainda muito mais forte, porque em todo o ritual deles existia a presença do pão, o pão na Páscoa, o pão da preposição, falei certo? Propiciação, troquei tudo agora, né? Proposição mesmo, ali no tabernáculo, depois no templo. O pão era algo que fazia parte da sua tradição. E quando eles contavam a sua própria história, um elemento que não podia faltar era contar como Deus derramou pão do céu sobre o povo, enquanto eles estavam fazendo a travessia ali no deserto, saindo do Egito, indo para a terra prometida. Pão simbolizava vida, porque o pão nos remete não só à sobrevivência, ao nosso sustento,
mas o pão também remete à nossa satisfação. E eu quero falar para vocês nessa noite, brevemente, sobre essas duas coisas que o pão da vida nos dá: o nosso sustento e a nossa satisfação. O pão da vida, que é Jesus, nos ensinou a orar pedindo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E pão, por representar o nosso sustento, é metonímia para toda a nossa alimentação. Você ora: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas você está incluindo aí a carne também, né? Você está incluindo até os temperinhos que você usa, tudo relacionado à sua alimentação, quando você pede o pão, porque o pão fala de sustento. Deixa eu falar para vocês sobre o nosso pão da vida, que é Jesus. É Ele que nos sustenta. Todo o nosso sustento vem dEle. É Ele que nos mantém de pé hoje e vai nos manter de pé amanhã. Ele é o nosso pão de cada dia. E eu quero ampliar um pouquinho esse sentido de: Ele é aquele que nos sustenta na sua mente, no seu coração. Você já glorificou a Deus só de saber que Ele te sustenta. Mas deixa eu te falar o que representa de uma maneira mais completa Ele sustentar você. Ele diz nesse texto que nós lemos, se você olhar a passagem toda, muitas coisas fortes, e uma dessas coisas Ele diz que Ele é o pão que desceu do céu. O que isso representa? Quer dizer que antes dele nascer, da sua mãe biológica, Maria, um nascimento milagroso, Maria virgem, nasce ali uma criança. Ele está dizendo que antes desse momento, Ele já existia. Ele desceu do céu, Ele se esvaziou da sua glória, e Ele se fez gente. O que isso representa para nós, meus irmãos? A Bíblia ensina para a gente que Jesus é o próprio Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é aquele que fez todas as coisas. A Bíblia diz, inclusive no próprio Evangelho de João, que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele fez inclusive a própria mãe. Ele fez todas as coisas. E deixa eu falar para vocês, quando a Bíblia diz que Deus criou o mundo, essa palavra no hebraico, que é traduzida para a gente como criar, ela tem uma conotação além de simplesmente criar, e tem o sentido de manter aquilo que foi criado. Eu lendo uma certa vez um livro de um teólogo chamado Sproul, ele fez a seguinte comparação, vou aproveitar que o Clauber está ali tocando. Ele disse que criar seria como uma nota que a gente chama de staccato, aquela nota breve, faz o staccato. De novo. Agora puxa um sustain aí. Perceberam que a nota continua? Ele não só criou, Ele criou e mantém aquilo que criou. A gente lê no início do livro de Hebreus que é pelo poder da sua palavra que todas as coisas são sustentadas. Às vezes as pessoas estão aí sentadas numa cadeira como essa dizendo: eu não acredito em Deus. Você pode não acreditar, mas olha, pela palavra de Jesus, que a cadeira que você está sentado continua sendo cadeira. Toda a matéria que existe é sustentada por Ele. Esse pão que nos sustenta, sustenta tudo. Tudo que existe só continua existindo pelo poder da palavra dEle. Alguma coisa pode ser grande o suficiente diante desse pão da vida. Ele sustenta todas as coisas. Quando você for orar e pedir em nome de Jesus, se lembre disso. Ele é aquele que não só criou, mas Ele sustenta todas as coisas. Alguns olham para Deus como aquele que fez o relógio, deu a corda e abandonou o relógio. Ele criou o mundo, botou todas as leis da física ali em funcionamento para o mundo seguir e se afastou. Não! O pão da vida, Ele nos sustenta. Ele continua nos sustentando, continua fazendo as coisas acontecerem. Mas além de sustentar, meus irmãos, o pão, ele nos sacia.
Você começa a comer e você quer comer até você se sentir cheio. Até você se sentir saciado. E Jesus fala algo interessante para esse povo. Ele diz assim: aqueles que comerem desse pão não vão mais ter fome. Vocês que vêm a mim não vão mais ter fome. Vocês que creem em mim não vão mais ter sede. O que isso significa? Isso significa muitas coisas. Se você olhar, por exemplo, para o Apocalipse, quando conta daquele grande momento onde os salvos por Jesus vão entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém, pelas portas, a gente encontra ali na Bíblia uma explicação dizendo que nós não teremos mais fome, nós não passaremos mais sede, o sol não vai mais nos castigar, e o próprio Cordeiro que está assentado lá no trono vai nos conduzir às fontes de água da vida, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Jamais terão fome, jamais terão sede. Mas, meus irmãos, não se trata simplesmente de uma realidade futura. Existe uma fome em nós, existe uma sede em nós, que Ele quer saciar. Aquele povo que estava vindo atrás dele tinha uma fome, tinha uma sede, mas não entendiam que ali estava aquilo que poderia saciar toda a sua fome, toda a sua sede. Uma forma da gente entender bem isso é a gente olhando para o capítulo 4 de João, quando Jesus tem um encontro com uma mulher na beira de um poço. Os discípulos de Jesus, juntamente com ele, estavam atravessando aquela região para ir de volta para Galileia, e eles precisavam atravessar a região dos samaritanos, um povo que não conversava com aqueles que eram judeus. E os discípulos entraram naquela cidade samaritana para comprar comida, e Jesus ficou ali aguardando na beira de um poço. E de repente surgiu uma mulher para tirar água, e Jesus virou para ela e falou assim: me dá um pouco dessa água. E a mulher assustou. Você está falando comigo? Eu sou mulher e samaritana, e você está falando comigo? E Jesus vira para ela e fala assim: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você é que ia me pedir água, e eu te daria água da vida. Como é que você tem esse negócio aí de água da vida? Você não tem nem vasilha para tirar a água daqui? E Jesus vai conduzindo o assunto, falando a respeito de sede, e falando que ele tem uma água que quem beber jamais terá sede. E aquela mulher vira e fala: então me dá dessa água. E Jesus fala para ela assim: beleza, vai lá, chama o seu marido. Jesus falando beleza, né? É a tradução Clériston Nascimento da Silva. Vai lá chamar o seu marido. E meus irmãos, a mulher vira e fala assim: eu não tenho marido. E Jesus ataca assim na ferida. Você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu marido. Agora você falou uma verdade. Aí nesse momento a mulher assustou e disse: vejo que você é profeta. Ficou espantada com a revelação que Jesus tinha dado. Mas essa revelação a respeito dessa mulher traz uma mensagem tremenda para a gente. Irmãos, quando Jesus diz: você já teve 5 maridos e o que tem agora não é seu marido, mostra um tipo de mulher, numa época, numa sociedade que a gente pode imaginar o que ela estava vivendo. Porque se hoje você conhecesse uma mulher aqui na Sociedade Nova Almeida, que você soubesse que ela já teve 5 maridos e agora está com um que deve ser marido até de outra, você ia olhar para essa pessoa com maus olhos. Você ia olhar e dizer talvez assim: você que é casado, eu vou tomar cuidado com o meu marido aqui passando perto dessa mulher, porque ela não é flor que se cheira. Talvez os homens olhassem para ela e pensassem assim: safadinha essa daí, hein? Mas Jesus olhou para ela e sabe o que Jesus viu? Uma sede.
Ele não viu ali simplesmente uma pecadora, uma sem vergonha, uma mulher que destrói casamentos e fica tentando. Não, ele viu uma pessoa que tinha sede. Desde o início da conversa, Jesus está falando de sede. E ele vai conduzindo, falando que tem uma água que pode saciar essa sede que ela tem. Irmãos, existe uma sede no coração da humanidade. Existe uma fome no coração da humanidade que só Jesus pode saciar. E talvez você tenha chegado aqui nessa noite com essa sede dentro de você. E talvez você tente preencher esse vazio, essa fome, essa sede com várias coisas. Talvez colocando sua expectativa em relacionamentos, como essa mulher estava tentando. Irmãos, uma pessoa que casa 5 vezes ainda acredita que pode ser feliz. Não é uma pessoa que está brincando. É uma pessoa que continua insistindo, ela quer algo, ela deseja algo, mas a resposta não está ali onde ela está procurando. A resposta está naquele que está dizendo para ela: eu tenho essa água, eu mato a sua sede. Quantos de nós estão aí de repente procurando resposta em tantos lugares no mundo, tentando, às vezes legitimamente, ser feliz, um vazio tão grande, tentam preencher esse vazio com álcool, tentam preencher esse vazio com drogas, tentam preencher esse vazio com entretenimento, com filmes, com séries de televisão, com medicamentos. A sua fome, a fome da sua alma, só o pão da vida pode matar. Essa mulher, quando ela tem esse encontro com Jesus, a conversa continua, Jesus continua fazendo outras grandes revelações para ela. Ela sai dali tão empolgada que ela conta aquilo para o povo da cidade. O povo da cidade vem sedento. E quando eles encontram com Jesus e começam a beber da água da vida, eles fazem algo que quem provou dessa água costuma fazer. Aliás, sempre faz: fica conosco, fica mais, Jesus. E viram para a mulher e falam assim: olha, antes a gente estava curioso por causa daquilo que você falou, agora a gente está experimentando. Está lá escrito isso na Bíblia, meus irmãos. É o que acontece com a gente. Porque quem bebe dessa água, descobre essa fonte, não precisa mais ter sede na sua vida, não vai ter sede, porque sabe aonde está a fonte, sabe onde buscar. Você já provou desse pão da vida? Não estou falando se você tem uma religião, não estou falando se você conhece das Escrituras. Nosso conhecimento ocidental, a nossa maneira de aprender, a gente está muito ligado à informação, e a gente acha que sabe alguma coisa porque a gente tem informação. Mas, meus irmãos, o contexto hebraico é outro. A maneira de aprender tem a ver com você experimentar, tem a ver com você provar e ver. Você pode saber muitas coisas sobre Jesus, mas se você continua com essa fome dentro de você, com essa expectativa em lugares errados, eu tenho que te dizer que muito provavelmente você ainda não provou do pão da vida, do pão vivo que desceu do céu. Porque quando você prova, a única fome que você está autorizado a ter é aquela que poeticamente a gente canta nas nossas canções: fome por mais ainda dele. A única insatisfação que nos é permitido ter é aquela insatisfação sagrada de que eu sei que tem mais ainda, eu quero mergulhar mais ainda. Mas uma vida insatisfeita é porque você ainda não creu de verdade. Eu quero chamar você a acreditar nisso. Não simplesmente acreditar, mas experimentar, crer para dentro de Jesus. Provar dessa água, provar desse pão. Nem todas as pessoas aceitam esse apelo. Jesus tinha multiplicado o pão uma vez, o povo veio atrás de novo. Ele multiplicou o pão outra vez, o povo veio atrás de novo. E Jesus falou: vocês estão vindo atrás de mim porque vocês estão interessados nesse pão. Vocês não têm que trabalhar por esse pão, trabalhem por aquilo que é eterno.
Eu sou o pão da vida. E quando as pessoas ouviram que estava relacionado a Ele, e não simplesmente as bênçãos que eles achavam que iam saciar os seus anseios, eles foram embora. Eu preguei essa semana num programa no Instagram de uma pastora lá do Nordeste, me convidou para pregar lá na tarde da bênção, e eu preguei naquele texto do jovem rico. E Jesus olha para aquele homem e o ama, e fala para ele assim: meu filho, agora você vai, se você realmente está querendo, vende tudo que você tem e dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu, e depois você vem e me segue. E aquele homem foi para casa triste. Ele podia ter tudo, e ficou preso a dinheiro. Irmãos, quem tem Jesus tem tudo. Ele nos satisfaz, a nossa saciedade plena está nele. Se aquele homem tivesse acordado pobre na manhã seguinte e olhasse para o lado e visse Jesus dormindo ali, e os discípulos, e ele levantasse, passasse o dia com Jesus, e fosse dormir de novo com Jesus, e caminhasse, morresse servindo a Jesus. Quem tem Jesus está plenamente saciado. Não deixe que o inimigo plante essa ansiedade por coisas que você nem precisa. Você crê no que está escrito lá no Salmo 23, se você é a ovelha de Jesus, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Às vezes esse salmo é um pouco mal compreendido. Eu gosto de uma tradução que traz de forma mais literal lá do hebraico, que diz: eu tenho tudo que eu preciso, o Senhor é meu pastor, eu tenho tudo que eu preciso. Você sabe do que isso fala? Isso fala de saciedade. Ele me leva às águas tranquilas. Eu olho para Moisés, hoje eu estava lendo Deuteronômio, acho que capítulo 9, Moisés falando sobre a caminhada dele com Deus. Ele fala que subiu ao monte, ficou lá 40 dias e 40 noites, e ele fala, olha que legal, sem comer pão, sem beber água. Você sabe o que isso mostra para a gente? Que quem nos sustenta e quem nos satisfaz é o pão da vida. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. E eu tenho 2 convites para fazer. O primeiro é você que provou desse pão, você que está saciado, o que você vai fazer? Vai simplesmente se jogar nos braços dele em adoração, vai adorar ele. Mas você que ainda sente essa fome dentro de você, essa sede dentro de você, e entende que mesmo sabendo coisas a respeito de Jesus, você ainda tem essa fome porque você não provou de verdade. Eu quero convidar você não a ir para casa triste levando a sua fome, a sua insatisfação de volta. Eu quero convidar você a experimentar Jesus nessa noite. Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Faça isso. É algo entre você e Deus nesse momento. Fala para Ele: eu quero experimentar, eu quero provar do pão da vida. Eu quero escolher o Senhor e não outras coisas. Quem tem satisfação no seu coração, levanta a sua voz, começa a glorificar o Senhor, começa a adorar a Ele, libera essa gratidão em palavras de adoração. E eu quero fazer um convite para você que orou nessa noite
querendo experimentar algo mais, querendo se jogar de verdade nos braços de Jesus, querendo receber Jesus como seu Salvador, de verdade. Você que orou dessa forma, eu gostaria de orar pela sua vida, e eu te convido a fazer algo ousado nesse momento, algo corajoso, que o jovem rico da história de Jesus não teve coragem de fazer, que as multidões que queriam pão não tiveram coragem de fazer, mas que aquela mulher na beira do poço teve coragem de fazer, que é assumir Jesus publicamente, quer dizer para todo mundo que agora bebeu da água da vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e chegar aqui perto para eu orar com você. Vir aqui não vai te dar salvação. Salvação tem a ver com o seu relacionamento agora com Ele, a entrega que você fez a Ele, você que orou nesse sentido. Mas se você fez, eu quero abençoar a sua vida e te dar essa oportunidade de dizer para todo mundo, como aquela mulher na beira do poço fez. Pode sair do seu lugar, vem para cá. Nós vamos cantar uma canção enquanto isso. Ministério de Louvor pode vir chegando, se preparando para o momento da ceia.